Seja bem-vindo a essa série Princípio Inteligente das Plantas. Eu vinha falando alguns casos, trazendo casos normalmente reconhecidos pela fisiologia vegetal, e eu vou depois trazer mais aí uma série de casos, mas eu já estou trazendo uma união entre uma interface entre o princípio inteligente e o corpo vegetal. Como esse princípio inteligente atinge esse corpo vegetal? Eu já vou trazendo essas discussões. Então eu chamei a atenção que o princípio inteligente de todos os seres, ele se une com o princípio material, que foi Deus que criou. Esse princípio inteligente com o princípio material vão se unindo e se inicia o que ele chama de corpo mental. O corpo mental é o princípio material junto já com o espírito, com o princípio inteligente, formando um princípio só, um corpo só, o corpo mental. Esse corpo mental depois vai formando uma série de outros caminhos que nós vamos ainda discutir isto, que ele vai dar origem ao perispírito, que vai dar origem ao corpo etérico e que depois vai formar o corpo vegetal. Então o perispírito na realidade é o corpo etérico, o perispírito e o corpo mental juntos, que vai formar esse corpo vegetal. E esse corpo vegetal, e eu coloquei aqui uma zona embriogênese quando vai se formando, na hora que forma o zigoto, para ir se formando isso, porque tem campos eletromagnéticos, sobretudo o campo magnético que vai atingindo. Esses campos magnéticos, eu trouxe a discussão, sobretudo, dos ensinamentos do professor Hernani Guimarães e do Jorge Andréa. O Hernani, ele cria mais ou menos um modelo de átomo, para explicar isso, que ele chama de matéria psi. Então eu peguei aqui um modelo de átomo, que é o modelo mecânico de Bohr-Sommerfeld, que é falando para explicar o corpo físico vegetal, o modelo do átomo. Porque o modelo do átomo é que vai dar origem depois às moléculas, às células e assim por diante. Então é importante entender esse modelo. Esse modelo que normalmente era inicialmente os elétrons girando em volta do núcleo, o núcleo positivo, o eletronegativo, convencional foi assim que deixou, o núcleo tinha um próton e um nêutron, e hoje já se sabe quase 100 partículas que tem ali dentro e outras subpartículas. Mas o que acontece? Esse corpo aqui vai dar origem esse átomo, esse modelo de átomo, eu tomo como modelo de átomo do corpo perispírito, que o Hernani Guimarães toma esse modelo, o modelo para o perispírito dele não é esse modelo que eu tomo. Eu peguei parte, não que o Jorge Andréa criou um modelo de átomo, mas as colocações de Jorge Andréa fez com que eu criasse um modelo que é em cima da antimatéria, que o Jorge Andréa chama a atenção dessa antimatéria para formar o corpo do perispírito. E esse corpo perispírito é formado pelo corpo mental. Esse corpo mental, eu já pego um modelo que aproxima do modelo que o Hernani chama, para aqui eu trouxe para aqui, que é o modelo para ele tentar explicar a matéria psi. Então esse perispírito, o psicossoma, que vamos entender como é que faz essa ligação. Para entender essa ligação, eu trouxe um trabalho feito pela uma psicografia do Chico Xavier, no livro Evolução em Dois Mundos, ditado pela Federação Espírita, no ano de 58. Olha quantos anos faz que isso foi ditado, esse livro. Esse livro foi ditado no ano de 58. Você vê quanto tempo faz. E foi ditado no dia 21 de julho de 1958. Você vê, já faz mais de 60 anos. E muitas colocações dele, a ciência hoje começa a confirmar. O mundo de ciência começa a confirmar muitas colocações que foi dado pela psicografia, pelo o espírito André Luiz.
E essa colocação de normalmente espiritual, que não é aceita no mundo acadêmico, mas no mundo acadêmico há pouco tempo, o Décio, um grupo de São Paulo, ele apresentou numa revista científica um trabalho sobre glândula pineal apresentado por André Luiz, e foi aceito o trabalho lá numa revista científica, aceito o trabalho. Então não é bem assim que não é aceito, é que não tinha aberturas, agora começa a dar aberturas. Então, nesse livro, o Emmanuel faz um prefácio, e ele quer chamar a atenção que esse corpo espiritual, esse perispírito, que vai influenciar a formação do corpo, ele diz o seguinte: o apóstolo Paulo, que viveu na época do Cristo, né? O apóstolo Paulo, no versículo 44, capítulo 15, de sua primeira epístola aos Coríntios, ou seja, de uma carta que Paulo faz para aquela comunidade de Coríntios, ele diz na carta dele, ele asseverou convincente, ele diz, ao que o Paulo que diz naquela época: semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Seria mesmo que você lê agora: se há corpo vegetal, há corpo espiritual. Porque na natureza, tudo obedece às mesmas leis. Então é a mesma lei que está para todo ser vivente. Para o vírus, a bactéria, o fungo, a planta, o animal, o homem, o ser angelical, obedecem todas as mesmas leis. Então esse semear o corpo animal e vai ressuscitar o corpo espiritual. Ele diz, nessa preciosa síntese, encontramos o verbo semear, a ideia de evolução filogenética do ser. Dentro dela, o corpo físico e o corpo espiritual, como veículo da mente e sua peregrinação ascensional para Deus. Então ele vai dizendo, mas eu peguei algumas coisas desse livro para servir para as nossas compreensão. Então eu comecei usando o termo que eu falei, cocriação, a cocriação. Ele começa dizendo, o André, escrevendo pelo Chico, dizendo, o plasma divino, que ele quer chamar do fluido cósmico universal, que está espalhado no universo, que é assim que inclusive o Allan Kardec traz nas suas obras, ele diz, o plasma divino, o fluido cósmico é o plasma divino. O plasma divino. Hausto do Criador, força nervosa de todo sábio. Hoje a palavra plasma é diferente esse fluido é diferente no meio da academia dos físicos, da engenharia. Mas ele está chamando desse fluido cósmico, é o plasma divino. Ele está dizendo que existe essa matéria cósmica, que é como se fosse o plasma divino, é como se fosse hausto do Criador. E em cima desse fluido vai ser feito todas as variedades da matéria. Aí ele chama a atenção que existe inteligências que são co-criadores, porque o verdadeiro Criador é Deus, e o resto somos co-criadores. Agora, as inteligências divinas, quando estiver mais armazenada, mais burilada, ela vai trabalhar nessa cocriação muito melhor. Então ele diz o seguinte, trazendo a situação para as plantas, ele diz, sob a orientação de inteligências superiores, que congregam-se os átomos em colmeias imensas, e sob pressão espiritualmente dirigida, de ondas eletromagnéticas, são controladamente reduzidas às áreas espaciais intraatômicas, sem perda de movimento, para que se transforme na massa nuclear adensada que se esculpe os planetas, em cujos seios as mônadas celestes encontrarão adequado berço de desenvolvimento. Semelhantes mundos servem à finalidade
a que se destinam por longas eras consagrada à evolução do espírito. Ele está chamando a atenção que o processo da evolução desse princípio inteligente, esse princípio inteligente que ocupará corpos equivalente inicialmente a um vírus, ele vai treinar, ele treina lá na matéria, ele treina na matéria inorgânica, depois treina na matéria orgânica, depois esse princípio inteligente vai num processo de desenvolvimento, de nasce, vive, morre, depois volta de novo e vai num processo de desenvolvimento, depois ele vai estagiar nas bactérias, nos fungos, depois vai estagiar nas plantas, vai estagiar depois nos animais, no homem, depois no ser angelical. É um processo de evolução, mas por trás tem inteligências co-criadoras trabalhando nisso, porque não tem como esse ser que inicialmente é simples e ignorante saber fazer isto, e precisa ter até a automação chegar. Então ele continua dizendo, quando ele se fala da luz e do calor, ele diz: temos assim a luz e o calor, que teoricamente classificamos entre radiações nascidas de átomos supridos de energia. São estes que, citado na íntima estrutura, despende ondas eletromagnéticas. Onde ele está dizendo, chamando isso, desses átomos que vai. Todavia, não obstante tatearmos com relativas seguranças as realidades da matéria, definindo a natureza corpuscular do calor e da luz, e embora saibamos que outras oscilações eletromagnéticas se associam, insuspeitado por nós, na vastidão universal, aquém do infravermelho e além da ultravioleta, completamente fora de nossa zona de percepções. Confessamos com humildade que não sabemos ainda, principalmente no que se refere à elaboração da luz. Ele dizia que não sabia, e até hoje também não se sabe ainda qual seja a força que provoca a agitação inteligente dos átomos. Ele diz que não sabe explicar ainda que seja essa força que movimenta, que provoca a agitação inteligente dos átomos, compelindo a produzir radiações capazes de lançar ondas no universo, com velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, preferindo reconhecer em toda parte, com a obrigação de estudarmos e progredirmos sempre o hálito divino do co-criador, do Criador. Você veja, nós somos co-criadores, co-criação em plano menor, e análogo alicerce às inteligências humanas, que ombreia conosco, utiliza o mesmo fluido cósmico em permanente circulação no universo para criação, cocriação em planos menor, assimilando os corpúsculos da matéria com a energia espiritual, que lhe é própria, formando assim o veículo físio-psicossomático em que se exprime o cunhando as civilizações que abrangem o mundo, a humanidade encarnada e a humanidade desencarnada. Olha o que ele está chamando a atenção, que é nesse segredo desse fluido, que vai acontecer quando se uniu ali o princípio inteligente com o princípio material. Aí começa esse movimento do princípio material sofrendo influência e forma praticamente uma unidade. E ele diz: compete, pois, a notar que o fluido cósmico, o plasma divino, é a força que todos vivemos nos ângulos variados da natureza, motivo pelo qual já se afirmou, e com toda razão, em que em Deus nos movemos e existimos. Ele está chamando a atenção dessa força co-criadora
que trabalha em cima desse fluido cósmico universal, desse plasma divino. E ela vai tendo mais capacidade à proporção que evolui. Segundo o Emmanuel, Jesus é o Espírito, o Cristo, que governa o planeta Terra e essa galáxia. Governa já há bilhões de anos, porque a Terra tem 4,5 bilhões de anos, pelo menos a astrofísica está chamando a atenção atualmente. Então Jesus já é Espírito da hierarquia de puro desde esta época. E segundo Emmanuel, Jesus faz a evolução crística num sistema solar que já não existe. O sistema solar, para desaparecer, demora uma média de 16 bilhões de anos. Então esse Espírito governa a Terra desde o início da formação da Terra, de cada ser vivente aqui na Terra. É como se Jesus participasse desse processo elaborativo de evolução. Então, está evoluindo. Então, o ser angelical está evoluindo, o homem está evoluindo, os animais estão evoluindo, as plantas estão evoluindo, as bactérias, os fungos, os vírus, os cristais, a própria matéria está evoluindo. O que acontece é que essa compreensão da evolução é vista numa forma só material, e nós estamos chamando a atenção da compreensão da evolução espiritual. Está unida. Essa evolução espiritual é que vai explicar uma série de coisas nas plantas e em outros seres. Agora, como é feito esse princípio espiritual, esse psicossoma das plantas? Como é o modelo? Como é essa antimatéria? Como é que ela se comunica? Quais são os filtros que ela passa? São caminhos que nós vamos discutir com esses correr dos dias. Eu digo desse início. Hoje, falando esse assunto, eu vou continuar já no próximo assunto, dessa sequência, trazendo as informações do André Luiz com uma conotação que a ciência pode adaptar, porque já tem vários trabalhos dele chamando a atenção da ciência. Chamando a atenção. E alguns que a ciência ainda não chegou, a ciência atual. Por exemplo, um dos que a ciência não chegou é que ele chama a atenção, que ele diz, no mundo espiritual, o elétron é divisível. Olha que coisa fantástica ele diz. O elétron é divisível. Que o homem até sabe, o elétron formou massa, tem massa. Lógico que a massa do elétron é muitas vezes inferior à massa do próton, do núcleo, mas ele tem massa e ele está girando e tem campo elétrico, e se tem campo elétrico, tem campo magnético, e se tem campo magnético, você tanto age na direção daqui, do corpo aqui, como também campo magnético age na direção do corpo espiritual. Ele age na direção da antimatéria. Então aí nós vamos começar a entender uma série de ligações. Que Deus te guarde, boa sorte e até o próximo encontro, que nós vamos continuar nessa sequência.